Eu acho que é o sonho de todo o país, de todo o estado, de toda a região, de toda a cidade, de toda a empresa, de todo ser humano desenvolver. Somos um grupo inspirado pela ideia do mosaico, peças diferentes organizadas para manter um conjunto maior. Acreditamos na bondade das pessoas, na liberdade dos indivíduos, na livre iniciativa e na solidariedade. Decidimos agir em favor do desenvolvimento humano, promovendo a capacitação dos indivíduos e os incentivando ao empreendedorismo. Ajude o Instituto Paraibuna a transformar a vida de milhares de pessoas. Instituto Paraibuna, Ação e Desenvolvimento Humano. Bom dia a todos, a todas. Um prazer estar aí com vocês neste sábado. Pelo menos aqui em Belo Horizonte está bastante frio. Juiz de Fora deve estar um pouco mais. Mas primeiro quero agradecer o convite e dar aqui os meus parabéns aos organizadores deste evento, que toca aí num tema que com toda certeza é algo extremamente relevante para a Zona da Mata, para Juiz de Fora. Eu quero aqui estar colocando um pouco da minha experiência pessoal. Eu acho que é o sonho de todo o país, de todo o estado, de toda a região, de toda a cidade, de toda a empresa, de todo ser humano desenvolver. E quando nós falamos em desenvolvimento, criação de riqueza, já existe uma literatura muito vasta. Acho que a maioria conhece um livro publicado nos últimos anos, Por que as Nações Fracassam? E ali naquele livro há realmente alguns ensinamentos bastante relevantes. Me parece que nós já sabemos muito mais a fórmula do fracasso do que propriamente do que a fórmula do que faz dar certo. E a fórmula do fracasso fica muito visível, são governos intervencionistas que tolhem a iniciativa, que regulamentam demais, que deixam pouco espaço para a iniciativa privada, governos corruptos que muitas vezes preferem algum tipo de direcionamento de ações onde alguns grupos são privilegiados e não deixam a livre concorrência ocorrer. Mas, mesmo tendo um ambiente propício, mesmo tendo feito as lições de casa, fica muito claro que o desenvolvimento não acontece por consequência. A mesma coisa a gente vê aí nessa literatura de autoajuda, né? Como ficar rico, como ser um profissional de sucesso. Eu falo que é igual ter os bons ingredientes numa cozinha. Você precisa ter os bons ingredientes, mas eles não vão assegurar que a comida vai ser saborosa. Vejo que o fator aleatório, o fator sorte, acaba tendo também uma preponderância. Alguns produtos deixam de ser utilizados. O ano passado, numa visita à Inglaterra, eu fui até o país de Gales, naquela região da Snowdonia, e lá numa cidade pequena, o que eu vi foram museus no que no passado eram fábricas de telhas de ardósia, que é um material que lá, pelo menos naquela região, não é mais viável. Aqui no norte de Minas Gerais, há 20 anos, 25 anos, quando eu fui abrir lojas na região de Porteirinha, eu vi ali uma quantidade enorme de silos fechados, porque ali se produzia algodão. E o bicudo, algumas décadas atrás, infestou a região e acabou com aquela produção. Lá nos Estados Unidos hoje, aquilo que foi o cinturão industrial, hoje é considerado lá o cinturão da ferrugem, aquela região ali do Nordeste, próxima a Detroit. Aqui em São Paulo, estado de São Paulo, nós temos ali o ABCD,
que já foi uma área industrial pujante e que hoje muitos galpões industriais se transformaram em shopping centers, em outras atividades. Então, parece que nós não temos exatamente a receita para fazer dar certo. Mas eu acho que já é um avanço e tanto se nós não fizermos aquilo que dá errado, que é o que eu comentei agora há pouco. Eu tenho procurado entender, sei que os acadêmicos têm muito mais tempo, fazem muito mais uso da questão científica, têm muito mais tempo para aprofundar, mas eu quero comentar aqui alguns casos em Minas Gerais, daquilo que deu certo e que, de certa maneira, ninguém poderia estar prevendo há 40, 50 anos atrás. Vamos pegar o caso de Nova Serrana, que é uma das cidades do estado que mais cresce. Há 50 anos atrás, era uma cidade de 10, 12 mil habitantes e que hoje é 10 vezes maior. Pelo que me consta, ali um pequeno grupo de empresários, microempreendedores, começaram a produzir calçado e houve ali uma questão de um ensinar o outro, a atividade foi multiplicando, foi crescendo, atrás de quem produzia veio quem fornecia, quem depois produzia algum tipo de matéria-prima. E hoje nós sabemos, Nova Serrana é o principal polo produtor de calçados aqui no estado de Minas e um dos maiores do Brasil. É uma das cidades onde há mais criação de empregos. E tivemos casos também que dependem, de certa maneira, de questões aleatórias, como eu disse. Uma novela foi filmada na cidade de Tiradentes, ou uma série, a cidade ficou muito conhecida e hoje, proporcionalmente ao tamanho, é a cidade de Minas e talvez quase que do Brasil que mais atrai turistas. Conseguiu desenvolver essa atividade devido à divulgação que foi feita também de maneira, vamos dizer, não imaginada. Quem divulgou a cidade, eu acho que naquela ocasião nunca pensou em que a cidade iria se transformar num polo turístico, etc. Temos a questão de muitas vezes o clima, solo ajudar. Eu vi uma das cidades crescerem muito nos últimos 30 anos, que é da minha região, que é São Gotardo, que deve muito também a um grupo de imigrantes japoneses que chegou naquela cidade e provocou lá uma revolução no agro. Hoje, São Gotardo, para aqueles que não conhecem, é a cidade no Brasil que é a campeã na produção de cenoura, na produção de alho, na produção de abacate e diversos outros hortifrutigranjeiros. Uma quantidade enorme de agroindústrias se instalaram ali e hoje são dezenas de caminhões que saem para Belo Horizonte, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para poder abastecer. E uma cidade também que multiplicou de tamanho. Próximo a São Gotardo, nós temos ali Perdizes, inclusive a minha cidade natal, Araxá, e nos últimos anos passou por um boom devido à produção de batata. As duas maiores produtoras de batatas pré-fritas do Brasil estão instaladas ali nessas duas cidades, empregando na cadeia produtiva como um todo, na indústria, no transporte, no beneficiamento, no plantio, talvez mais de 50 mil pessoas. E tudo isso também surgiu há 30 anos atrás, quando um grupo de gaúchos chegou ali na região e começou a produzir batatas. E, por outro lado, a gente acaba assistindo o caminho inverso. Algumas cidades
que às vezes apostaram numa grande indústria, na atração de grandes investimentos, que acabam gerando uma expectativa muito grande e muitas vezes cria até uma relação de dependência. Então, eu sempre fui da visão, da opinião de que diversos empreendimentos menores sempre consolidam mais o desenvolvimento do que propriamente um grande investimento que pode, uma hora dar errado, fechar e afetar negativamente. E falo também que a questão da sorte, da aleatoriedade, tem um peso muito grande. Nas últimas décadas, uma parte expressiva da produção industrial do mundo todo foi canalizada para a China. Aqui no Brasil, eu que atuei no varejo durante muito tempo, nós tínhamos aqui grandes indústrias de brinquedos. E hoje, praticamente, tudo é importado. Também ninguém imaginava que esse tipo de produção fosse toda direcionada para a Ásia. E o agro aqui no Brasil, que é um caso de sucesso, também demonstra que a questão de clima, de solo, pode estar contribuindo muito. O Brasil, há 50 anos atrás, com toda certeza, poucas pessoas iriam apostar que poderia se transformar num grande celeiro que é hoje. Mas, como governador aqui de Minas Gerais, eu disse há pouco que nós estamos querendo ter aqui todos os ingredientes necessários na cozinha para que se faça uma boa comida. E temos procurado desregulamentar. Hoje a questão tributária em Minas Gerais é bem mais simples do que era há 4 anos atrás. Inclusive, há 3 meses atrás, nós lançamos o novo regulamento do ICMS, e de 800 páginas caiu para 500. Na minha opinião, é vergonhoso ainda, mas não deixa de ser meritório você quase que reduzir pela metade um regulamento de imposto. E com a reforma tributária que foi aprovada essa semana, com toda certeza, daqui a 5, 6 anos, nós vamos ter aí um regulamento de 50 páginas e, se possível, menos ainda. Fizemos avanços aqui também na questão da agilidade de análises de processos ambientais, de processos sanitários, que eram grandes entraves que o Estado causava à iniciativa privada. Algumas empresas simplesmente desistiam, depois de esperar aqui 7 anos por uma análise ambiental. A questão sanitária também foi adaptada à realidade. Hoje, Minas é uma referência na produção de queijo artesanal, e no passado havia uma exigência descabida, quase que exigindo do do pequeno produtor rural, que construísse na sua propriedade um mini laticínio. O que nós fizemos foi adaptar a produção de queijo à condição do agricultor. Se ele constrói hoje uma sala azulejada, com tela, com acesso restrito, com uma série de medidas de higiene, ele atende à exigência sanitária e pode produzir o queijo artesanal que atende a essa segurança, que é legalizado, e ele pode vender para todo o Brasil. Muitas vezes o problema está, e eu sei disso, no ente público, que dificulta, que cria regras que são impossíveis de serem cumpridas. Então, isso realmente cabe, e quem está no setor público está tendo essa boa vontade, essa análise, para que o produtor, para aquele que quer trabalhar, não seja impedido. Sabemos também, estamos aqui correndo atrás da infraestrutura
Minas Gerais se transformou num estado deficiente de energia elétrica, porque a nossa empresa CEMIG, durante 10, 15 anos, foi utilizada como ferramenta política e não como um agente que poderia estar ajudando no desenvolvimento. Então, hoje, infelizmente, nós ainda temos no estado empresas, agronegócios, aonde boa parte da energia elétrica é ainda suprida via gerador a diesel. Eu, nas minhas viagens, infelizmente, ainda presencio isso. Estamos correndo atrás do prejuízo, porque essa energia, além de poluente, é também uma energia que custa 3, 4 vezes mais cara. A questão da infraestrutura no que diz respeito à parte viária, fundamental importância. Já escutei de produtores rurais que eles não conseguem mais escoar, vender a sua produção para outras regiões, devido à trepidação do veículo que faz o transporte, que acaba danificando o produto, que muitas vezes é frágil, como algumas frutas. Então, essa questão da infraestrutura, da disponibilização de equipamentos confiáveis, de energia em quantidade e qualidade, precisa ser atendido. Caso contrário, um ingrediente muito importante acaba ficando excluído da receita. E, além disso, essa simplificação, que eu também mencionei, de fundamental importância. Mas crescimento econômico é algo que nós temos aqui de lembrar, só acontece no longo prazo. Muitas vezes vem alguém com uma fórmula milagrosa, falando que em 2 anos, em 5 anos, a cidade, a região vai desenvolver, e isso é trabalho para gerações, tem que ficar claro, não é nem décadas. Todo país que desenvolveu é porque ele cresceu de forma consistente durante 80 anos, durante 200 anos. Não houve nenhum milagre ali. É algo que demanda disciplina, que infelizmente nós, povos latinos, temos um pouco menos do que os asiáticos. Muitas vezes se inicia aqui algum programa, uma mudança de governo, esse programa não tem continuidade, é alterado e acaba não dando o resultado esperado. Então, uma disciplina é de fundamental importância. Nós temos hoje questões que têm um peso também fundamental, a questão de uma mão de obra mais qualificada. Temos atuado também nessa frente aqui em Minas Gerais com trilhas de futuro que privilegia, que prioriza o ensino médio. Hoje são 140 mil vagas que estão oferecidas e ocupadas, 140 mil alunos fazendo cursos técnicos em diversas áreas, dependendo de cada região, não é algo uniforme. Numa região do agro, há curso de manutenção de equipamentos agrícolas, numa região turística, há cursos ali direcionados para a área de hotelaria e assim por diante. Porque quando falta um ingrediente, como eu falei, você acaba tendo dificuldades. E agora, nós estamos numa transição para uma economia verde. E aquelas regiões, aqueles países que não produzirem de acordo com uma responsabilidade mínima no que diz respeito ao meio ambiente, com toda certeza vão também começar a enfrentar dificuldades. Ninguém, daqui a poucos anos, vai comprar um café, é um dos principais produtos que nós exportamos, se esse café ficar visto, ficar provado que é produzido às custas de degradação ambiental. Então, é um cuidado que nós já estamos tomando aqui no Estado, não só o governo, como também o setor produtivo tem já trabalhado com metas de redução de gases de estufa,
de redução do desmatamento, de melhoria de processos produtivos, para que nós venhamos a ter uma vantagem competitiva nessa transição energética e não uma desvantagem, que é o que aconteceria caso você não tomasse nenhuma providência. Nós temos condição aqui em Minas Gerais, nós que somos um estado que hoje 100% da energia elétrica na tomada é produzida de fonte renovável, de termos aqui uma indústria que tem um selo verde muito mais forte do que de outros países onde essa fonte de energia não é tão limpa e renovável como aqui. Temos o carvão vegetal, que ajuda na produção de produtos siderúrgicos, que também é um insumo renovável, diferente de outras fontes de energia. Então, tudo isso, se bem direcionado, pode fazer com que Minas Gerais entre num ciclo de crescimento econômico, como já tem acontecido, superior ao do Brasil. Do mundo, acho um pouco difícil, porque nós ainda estamos inseridos nesse contexto do Brasil. Mas a nossa economia, nesses últimos 4 anos, cresceu todos os anos acima da média Brasil. Em 2018, Minas Gerais representava 8,8% da economia nacional e no ano passado, 2022, já representava 9,3%. E quando se fala de 0,5% da economia brasileira, não é algo pouco relevante. Várias regiões do país hoje têm uma participação menor do que essa no contexto. Então, é como se nós tivéssemos trazido aqui para dentro de Minas Gerais algo bastante representativo do contexto Brasil. E vejo que todo esse ambiente é que tem propiciado esse crescimento maior. Não há aquela bola de prata que resolva todos os problemas, porque é uma série de questões que precisam ser atendidas, como eu mencionei. Estradas, energia elétrica, mão de obra, regras tributárias mais simples, mais celeridade na aprovação e análise de processos ambientais, tudo isso somado com uma iniciativa privada que também participa. Eu quero deixar claro aqui que o que eu vi nessas cidades aqui de Minas que deram certo foram empreendedores, gente que realmente foi para a labuta, que desbravou, que iniciou uma atividade onde poucos acreditavam. Não é o Estado que faz isso. Muitas pessoas erroneamente terceirizam essa atribuição para o Estado. Quem fez o calçado dar certo em Nova Serrana foram os empreendedores daquela cidade. Quem fez o agro dar certo lá em São Gotardo, que é uma potência, foram esses pioneiros japoneses que chegaram lá e que foram depois imitados, e assim por diante. Então, o privado é quem vai fazer a ignição. O Estado tem de deixar o ambiente propício e não atrapalhar. E nós temos de lembrar, para nós encerrarmos aqui, que temos que tomar cuidado, porque aqui vizinhos a nós no Brasil, nós temos casos e acompanhamos de países que já foram muito mais prósperos do que são hoje. O exemplo triste da Argentina e mais triste ainda da Venezuela, que, na minha opinião, demonstram claramente que, como governos mal direcionados, governos intervencionistas, governos autoritários podem fazer de danos a uma sociedade. É algo trágico o que aconteceu principalmente na Venezuela. No Brasil, eu sempre menciono que a nossa governança melhorou muito. Hoje, nós temos mecanismos anti-lambança que há 10, 15 anos atrás nós não tínhamos.
Nós temos hoje um Banco Central com autonomia, mesmo que um presidente criticando, está lá o Banco Central mantendo uma taxa de juros que ele julga que é adequada. Eu prefiro essa taxa de juros atual do que a inflação de 130% como a da Argentina. Na minha opinião, uma conquista importantíssima do Brasil é essa autonomia do Banco Central. Hoje, as estatais do Brasil não podem mais ter os seus principais cargos ocupados por pessoas totalmente despreparadas, por estelionatários, como já aconteceu no passado. Também um avanço enorme que tivemos aqui no Brasil. O BNDES passou a praticar juros semelhantes ao do mercado e não juros subsidiados, aonde alguns setores, algumas empresas eram beneficiadas. Também um grande avanço. O que nós temos é de firmarmos nesses avanços, não permitirmos retrocessos e estarmos caminhando. O caminho é árduo, não é fácil, mas com disciplina, olhando no longo prazo, com toda certeza, o desenvolvimento tende a muito maior de acontecer. E quero encerrar aqui deixando claro que o nosso governo está aberto, está disponível, tem feito uma série de alterações para tornar o ambiente de negócios no estado melhor. E sempre é possível avançar mais. Parabéns aí para os organizadores do evento que tiveram essa iniciativa. A região da Zona da Mata pode contribuir muito mais com a economia mineira. Eu acompanho diversas indústrias nos últimos anos, na minha opinião, muito por questões aleatórias, indústrias que migraram para outros países, indústrias que deixaram de existir e por aí vai. Mas temos que estar constantemente analisando o cenário, reinventando e principalmente empoderando o privado, porque o privado é que é a ignição, é que faz tudo acontecer. Espero que o debate hoje venha proporcionar bom fruto e contem conosco aqui. Um grande abraço aí para todos, um ótimo encontro. Somos um grupo inspirado pela ideia do mosaico, peças diferentes organizadas para manter um conjunto maior. Acreditamos na bondade das pessoas, na liberdade dos indivíduos, na livre iniciativa e na solidariedade. Decidimos agir em favor do desenvolvimento humano, promovendo a capacitação dos indivíduos e os incentivando ao empreendedorismo. Ajude o Instituto Paraibuna a transformar a vida de milhares de pessoas. Instituto Paraibuna, Ação e Desenvolvimento Humano.